Paz e bem, crianças, quanto tempo, saudades, saudades das nossas aulas, saudades de ir à escola, de partilharmos os nossos conhecimentos, mas isso é por um período, espero que seja breve, né? Se Deus quiser, vai passar o mais rápido possível. Então, eu estou aqui da minha casa para transmitir essa aula, essa videoaula para vocês. E hoje nós temos, né, a primeira unidade do nosso livro para fazer uma revisão. Nós vimos nas nossas últimas aulas sobre a vida de Moisés, sobre a situação dos israelitas lá no Egito, o que aconteceu com eles. Nossas aulas presenciais foram interrompidas, mas eu estava passando para vocês as atividades. Espero que vocês já tenham feito o projeto de pesquisa que tratava sobre a campanha da fraternidade. O tema da campanha da fraternidade é muito atual para nós, porque ele vai tratar sobre o cuidado com a vida. E nós, nesse momento, estamos em casa para preservar as vidas, né? Para que as pessoas não possam ser contaminadas por esse vírus. Mas vamos iniciar a nossa aula com a nossa oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes de iniciarmos o tema da nossa aula, que é sobre a vida de Moisés, sobre a libertação do povo israelita da escravidão do Egito, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância do dia de hoje, que é dia 13 de maio, e a importância também deste mês de maio. Mês de maio é o mês das mães. No último domingo nós celebramos o Dia das Mães. As mães que nós devemos dedicar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, a honra, o respeito, porque elas que nos geraram com todo carinho, com todo amor, elas nos nutriram, elas nos educaram, nos ensinaram, nos levaram para a escola, para a igreja, para lugares bons, elas que fazem de tudo para nós vivermos felizes, né? E Deus, Ele comparou o seu amor ao amor de uma mãe, porque é um amor incondicional. A mãe, ela nunca se esquece do filho. E além de nós celebrarmos o mês das mães, o Dia das Mães, né, que em especial o segundo domingo do mês de maio, nós celebramos também a mãe de Jesus, Nossa Senhora, a Virgem Maria. Nossa Senhora que foi escolhida por Deus para gerar o seu filho, Jesus. E Jesus na cruz, ele nos confiou a sua mãe.
E no ano de 1917, Nossa Senhora apareceu a 3 pastorinhos, que eram 3 crianças como vocês, 3 crianças que lá em Portugal, lá em Fátima, cuidavam do rebanho, cuidavam das ovelhas. Aqui em Brasília não é comum ter ovelhas. E eles cuidavam das ovelhas e eles eram crianças simples, humildes, que a criança ela é simples, a criança é humilde. A criança é tão amada por Jesus que Jesus disse: "Deixai vir a minhas criancinhas". Quando uma pessoa pede alguma coisa para a criança é logo disponível de ir atender. E foi justamente a essas 3 crianças, quais os nomes dessas crianças? Jacinta, Francisco e Lúcia. Jacinta e Francisco, que eram irmãos, foram para o céu ainda crianças. Lúcia viveu até o ano de 2005, então Lúcia morreu já velhinha. E o que Nossa Senhora quis transmitir? Qual foi a mensagem que ela quis transmitir para esses 3 pastorinhos? Como era um período difícil, um período de guerra, ela pediu para que rezassem o rosário. Eu tenho até aqui para mostrar para vocês um texto, foi até um aluno que me deu, esse aluno adulto, que eu dei aula para adulto, né? Eu também dou aula para adulto. E aqui eu tenho um terço, olha como é bonito. Esse meu terço é lá de Fátima, tem até aqui a terra de Fátima. E pelo terço, né, aqui nós rezamos o credo, essa oração que nós rezamos aqui se chama credo, que nós vamos professar em tudo que nós cremos. Nós rezamos o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, a Ave Maria, que nós podemos ver que lá no Evangelho segundo São Lucas tem parte da oração da Ave Maria, no momento em que ela encontra sua prima Santa Isabel. E aqui tem os mistérios, que cada mistério nós rezamos 10 Ave Marias. E em cada mistério nós contemplamos os mistérios da vida de Jesus. E Nossa Senhora pediu para que os pastorinhos, além deles rezarem o texto, deles rezarem o rosário, que eles também convidassem a humanidade a rezar o rosário. Então esse dia é muito especial por isso, porque Nossa Senhora apareceu a esses 3 pastorinhos, chamando o povo à conversão, chamando o povo a viver conforme Deus quer que nós vivamos. E o que Deus quer que nós façamos na nossa vida? Ele quer que nós vivamos o amor. E nós podemos ver que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão fazendo caridade, muitas pessoas não estão olhando somente para si, mas estão olhando para o próximo. E eu vejo isso em vocês. Vocês também têm essa sensibilidade de olhar para aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que precisam, que passam necessidade. Então, já iniciando o tema da nossa aula de hoje, que é sobre Moisés. O que aconteceu? Vocês já viram, né, nos anos anteriores, que Deus chamou Abraão, Abraão teve o seu filho Isaque, Isaque teve Esaú e Jacó, que eram gêmeos, assim como eu sou gêmea também. Esaú e Jacó eram 2 irmãos gêmeos. E quando Isaque, o pai deles, já estava para morrer, ele ia abençoar Esaú. Como ele estava cego, ele acabou abençoando Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Um deles, que era José, os irmãos dele tinham ciúmes dele. Irmão pode ter ciúmes? Irmão não pode ter ciúmes do outro irmão, porque os pais amam todos os filhos. E da mesma forma, Jacó amava todos os filhos. Mas os irmãos de de José tiveram ciúmes dele e acabaram
vendendo o irmão deles para ser escravo no Egito. E José foi escravo no Egito. Mas José tinha o dom de interpretar sonhos. Como ele interpretou o sonho do faraó, que o faraó é o que comanda o Egito, o chefe, né, lá do Egito. Então, como José interpretou o sonho do faraó, José recebeu a missão de ser ministro. Então ele era muito bem tratado pelo faraó lá no Egito. Mas passaram-se os anos, José morreu, aquele faraó morreu, e aí tinha um faraó que nem se lembrava mais, nem sabia sobre a história de José, e ele viu que o povo israelita estava sendo numeroso lá no Egito. Então ele teve medo que esse povo forte, que esse povo numeroso, depois lutasse contra os egípcios. E o que ele quis fazer? Ele quis dar trabalhos duros para os israelitas. Os israelitas se tornaram escravos dos egípcios. Então eles trabalhavam muito pesado, eles não recebiam os materiais para preparar as construções para os egípcios, e aí eles trabalhavam daquela forma muito pesada. E Deus, como ele ama o seu povo, ele olhou para o seu povo que estava sendo escravizado. E ele não quis que o seu povo permanecesse daquela forma, vivendo escravizado. E aí Deus suscitou uma pessoa para libertar o seu povo israelita da escravidão. E quem foi essa pessoa? Foi Moisés, que eu vou ler aqui para vocês. Até depois eu vou mostrar para vocês aqui um sinal para a nossa aula de hoje. Chegou um homem da casa de Levi e tomou por mulher uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Ela viu que era muito bonito e o escondeu durante 3 meses, porque, além de escravizar o povo israelita, ele quis que os meninos fossem jogados no rio, para que os meninos não vivessem. E todas as pessoas têm o direito de viver, todas as pessoas têm o direito à vida. Mas, naquela época, eram parteiras que ajudavam as mães a ter os seus filhos. Então, quais eram os nomes das parteiras? Eu já falei com vocês. Uma se chamava Séfora e a outra Fua. Mas, como elas eram tementes a Deus, elas não matavam os meninos, elas não matavam os bebês. E como que elas como que elas justificavam para o faraó? Elas falavam que as mulheres israelitas eram muito fortes, que quando elas chegavam, os bebês já tinham nascido. E essa mãe aqui, que teve esse bebê, que o guardou durante 3 meses, ela não queria que seu filho fosse jogado no rio também. E o que ela fez? Não podendo escondê-lo por mais tempo, pegou uma cesta de vime, calafetou-a com betume e piche e pôs o menino dentro, deixando-o entre os juncos à margem do rio Nilo. Até trouxe aqui para vocês um cestinho. Esse cestinho aqui eu coloco o meu menino Jesus no tempo do advento. Para quando chega o dia do Natal, eu coloco o menino Jesus aqui. Então, ela pegou um cesto, com certeza maior do que esse, porque o bebê já tinha 3 meses. Ela calafetou, ela fechou tudo, né? Ela cuidou, tampou tudo assim com muito carinho, porque ela queria que o seu bebê vivesse. E aí ela pediu para que a outra filha dela, porque as meninas poderiam viver, os meninos que eram jogados no rio. Então ela colocou o menino no rio, de forma que o menino não se afundasse, né? E pediu para que
a irmã do menino visse aonde aquele cestinho iria parar. É tanto que quando uma mãe tem um bebê, o cestinho do bebê é chamado de Moisés, por causa dessa história, porque Moisés foi colocado num cestinho. E então, o que aconteceu? A irmã do menino observava de longe o que ia acontecer com ele. A filha do faraó desceu até o rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Porque naquela época não tinha água encanada como nós temos hoje. Então ela foi tomar banho no rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou sua serva apanhá-la, que saber o que tinha naquele cesto. Quando abriu a cesta, viu a criança, um menino chorando. Ficou com pena dele e disse: é uma criança dos hebreus. Hebreus que são chamados israelitas. Por que são chamados hebreus também? Quando estão em outro país, são chamados de hebreus. A irmã do menino perguntou então à filha do faraó: queres que eu chame uma mulher hebreia para amamentar a criança? Vai, respondeu-lhe a filha do faraó. E a menina foi chamar a mãe da criança. Então, quem que foi cuidar do bebê? A filha do faraó. O faraó que queria que as crianças fossem mortas. A filha do faraó disse à mulher: leva esta criança, amamenta-a para mim e eu te pagarei o salário. A mulher levou a criança e a criou. Quando a criança cresceu, levou-a até a filha do faraó, que a adotou e lhe deu o nome de Moisés, porque disse: eu o tirei das águas. Então aqui está o porquê que ele chama Moisés, porque o tirou das águas. Então aqui foi a narrativa do nascimento de Moisés, porque Moisés foi escolhido por Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E a partir das próximas aulas nós vamos nos aprofundar a respeito dessa libertação, dessa libertação dessa escravidão do Egito. Então, o que nós podemos concluir, a partir desse relato de hoje? Que Deus ama o seu povo, que Deus olha para nós, que Deus escuta a nossa oração. Nós também estamos passando por uma situação difícil, nós também estamos vendo pessoas que estão de luto, pessoas que estão sofrendo nos hospitais, pessoas que estão doando a sua vida nos hospitais, no seu trabalho, tanto para que as pessoas fiquem curadas, tanto para que as pessoas possam cuidar da sua subsistência. E Deus, ele olha por nós. Da mesma forma que ele olhou o povo israelita, o povo hebreu, ele olha para nós na situação em que nós estamos vivendo. E ele vai cessar essa pandemia, assim como ele cessou essa escravidão no Egito. E aí ele suscita uma pessoa, que essa pessoa foi Moisés. E Moisés teve a coragem, nas próximas aulas nós vamos rever, o que nós já vimos na sala de aula, que Deus chama, quando Moisés fica adulto, Deus o chama e ele era gago, como que é uma pessoa gaga. Até durante a aula, algumas crianças imitaram uma pessoa gaga. A pessoa gaga tem dificuldade de pronunciar. E como falar em público? Uma pessoa que gagueja, ela tem dificuldade. Ele teve medo, de chegar ao faraó e falar que Deus queria chamar o seu povo, tirar o seu povo ali do Egito. O faraó ia perder a sua mão de obra. Mas ele acabou atendendo o chamado de Deus e foi conduzir o povo para a terra que Deus quis que esse povo caminhasse, Isso nós vamos ver nas próximas aulas.
Então, nós concluímos que Deus nos ama, que Deus nos escuta, que Deus conduz a nossa vida e Deus quer que nós caminhemos com Ele. Para finalizar essa aula, quero finalizar com um canto a Nossa Senhora, já que nós estamos no dia de Nossa Senhora de Fátima. Acredito que vocês conheçam esse canto e vocês cantem comigo aí na casa de vocês. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo. Nossa mãe sempre será, sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo. Nossa mãe sempre será, sempre será. Roga pelos pecadores dessa terra, roga pelo povo que em seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo. Nossa mãe sempre será, sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo. Nossa mãe sempre será, sempre será. E assim como Jesus está rezando por nós, a sua mãe, Maria Santíssima, também está no céu, intercedendo por nós. E eu estou aqui também na minha casa, rezando por vocês, eu me lembro de vocês, e estou rezando para que nós possamos nos encontrar o mais breve possível na escola. Estou rezando para que a nossa vida volte ao normal o mais breve possível e que essa pandemia logo chegue ao fim. Então, um grande abraço para vocês e um beijo no coração. Fiquem com Deus.